Flamengo joga mal e não resiste à sequência, perdendo o jogo contra o Fortaleza depois de ter empatado com o Cuiabá em casa. O rubro-negro carioca, comandado por Tite, vinha entregando uma Copa América dos sonhos e talvez tenha gerado expectativas demais em um período que já seria de grandes dificuldades. Vamos falar desse jogo de forma tática aqui nesse vídeo, falando sobre tática, sem tatiquês. Bom, gente, peço que deixe o like no vídeo. Hoje vou ser eu e vocês aqui, sem tela de apoio. Como vocês viram, eu não tô na minha estrutura, mas vou falar bastante coisa aqui do componente tático desse jogo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Essa era a última rodada do time desfalcado e recorrendo já, chegando no limite de recorrer ao jogador reserva do reserva, que é o exemplo do Matheus Gonçalves, que foi uma grata surpresa, né? O Matheus Gonçalves fez um bom jogo, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Fato é que, com o Gonçalves em campo, o Flamengo teria um ponta flutuador, especialmente ele jogando do lado esquerdo. Ponta flutuador no tipo que o Tite tentou lá atrás com o De La Cruz. Ele acaba ocupando bastante o corredor central e deixando o lado esquerdo ali sem ninguém, para ataque de alguém, atacar aquele espaço, mas um time com mais associação por dentro, mais tabela. No momento defensivo também teve uma mudança para esse jogo. Luiz Araújo, que vinha marcando na frente junto com o Pedro e mais jogando como um meia, voltou a jogar na ponta com o Gerson atuando nesse meio, e o Gerson sendo esse cara que sobrava junto com o Pedro, o que acaba resultando uma menor obrigação defensiva para o Gerson, que jogou todos os jogos e devia estar extenuado, e também, consequentemente, uma menor pressão na de bola, né? O Luiz Araújo, a gente destacou aqui na análise pós-jogo anterior, como ele dava essa solidez marcando alto ali na de bola. Isso fez, né, com essa mudança na parte defensiva, isso fez com que o Flamengo voltasse a depender dos saltos de pressão do Pulgar para conseguir encaixar aquela marcação zonal. Marcação zonal sempre demora a encaixar, né? E nesse caso, com um jogador que não faz muito bem essa função. Então o Tite voltou a escalar os dois volantes, o que já não tinha dado certo contra o Cuiabá, também não deu certo contra o Fortaleza, né? Não tinha grandes opções fora essa, mas sim, dá para colocar na conta do treinador. O Fortaleza voltou para um 4-4-2, que é a formação que tem utilizado, mas é um falso 4-4-2, porque utiliza o Pikachu como ponta direito. Só que diferente do Matheus Gonçalves, que é um canhoto pela esquerda, o mais meia, o Pikachu é um destro pela direita, mais lateral. Então ele acabava funcionando como um falso lateral direito, e eles tinham sempre uma linha de 5 quando o Flamengo atacava pelo lado esquerdo. Então o lado direito da marcação do Fortaleza muito melhor organizado do que o lado esquerdo, que tinha o Breno Lopes, que acaba tendo muita inércia, terminando as jogadas muito avançado no campo. E o Pochettino com uma ação mais livre, junto com o Lucero, quase como um segundo atacante. Então essa formação acabava resultando numa espécie ali de 5-2-3, tá? Algo nesse sentido, com Breno Lopes, Lucero e o Pochettino mais avançados. Bom, na primeira parte do jogo apareceu isso, né? O Flamengo tentando ali marcar alto e o Fortaleza com bastante competência para sair jogando. Tem um núcleo duro desse time que joga junto há muito tempo. Esse lado direito com essa dinâmica desde o primeiro ano do Vojvoda, que tem o time na mão, que oscilou bastante esse ano, mas agora arrumou e está ganhando pontos e posições na tabela de marcação. A marcação zonal sempre demora um pouco para encaixar. Com o Pulgar ela acabou demorando mais ainda e, na verdade, nem encaixou, tá? E o Flamengo, apesar de não conseguir encaixar bem essa marcação zonal e o Fortaleza conseguir construir boas jogadas, né? Conseguiu uma chance clara logo depois de uma cobrança de falta ali aos 8 minutos e o Pedro poderia ter feito um gol. Logo em seguida, aos 9, teve uma jogada ali de escanteio ofensivo para o Flamengo, que o Flamengo não conseguiu finalizar, e aconteceu aquele contexto que eu sempre falo para vocês, né? Que é o contexto de eu tô no escanteio ofensivo e a segunda bola desse ofensivo não pode ser desperdiçada. Nesse caso, acidentalmente, a bola caiu armando um contra-ataque para os caras, mesmo sem ninguém errar, e o Wesley fez uma recomposição heróica numa bola que já ia chegar pro Lucero no centro da área. No escanteio cobrado, o Wesley acabou fazendo um gol contra, muito parecido com o gol que o Fernandinho fez contra a Bélgica, né? Naquele primeiro pau, escanteio fechado para dentro, a marcação do escanteio estava até bem coordenada, mas
aconteceu essa fatalidade. Até acho que teve empurrão no lance, mas acho que o empurrão mais normal de jogo. Só que se o Flamengo tivesse reclamado desse empurrão, como o Fortaleza reclamou do pênalti que viria a seguir, eu não sei. Talvez o VAR tivesse olhado com melhor vontade para esse lance. Fato é que aconteceu o gol no início, gente, e o gol no início, ou em qualquer lugar do jogo, qualquer horário do jogo, condiciona a partida inteira. O jogo de futebol pode ser condicionado por 3 fatores. Pode ser condicionado pelo gol, pelo tempo ou pelo espaço. Como é que é cada coisa? O gol, ele muda a missão de uma partida. Se um time tem a missão de vencer e ele faz o gol, ele já obteve aquela missão, então ele vai trabalhar para proteger aquela missão. Se um time entra para empatar e sofre um gol, ele já precisa correr atrás do tempo perdido. Se um time entra para vencer e sofre um gol, a ladeira é ainda maior, o que vai fazer com que ele se exponha cada vez mais, e o time que poderia até empatar e fez um gol, vai também se expor cada vez menos. E foi assim que aconteceu logo em seguida. O Flamengo conseguia ali com o Matheus Gonçalves muito bem no jogo, né, trabalhando em espaço curto, ele é muito habilidoso, utilizando ali aquela bola da esquerda para dentro, gerando bastante tabela, né, por dentro, colocando bastante o Gerson no jogo. Ele conseguiu construir várias jogadas por ali, até que o Tite percebeu que a marcação do Fortaleza do lado direito, ela anulava melhor essa jogada do que a marcação do Fortaleza do lado esquerdo. Por quê? Do lado esquerdo ele poderia atuar entre o Breno Lopes e o lateral esquerdo, o Felipe Jonathan, que é muito ofensivo também. Do lado direito ele ia estar entre 2 laterais de ofício, 2 caras malandros ali daquela posição, e ainda teria o reforço do Hércules para defender por ali, proteger por ali. Então o melhor lado para atacar seria o lado esquerdo da defesa do Fortaleza, e foi ali que o Tite tentou fazer o seu jogo. E até deu muito certo, né? Porque ele conseguiu construir jogadas ali, e até o gol que o Pedro faz, ele de certa forma nasce ali na associação entre os dois. Então o Pedro sofre um pênalti claro, o Pedro que já tinha perdido um gol feito ali na pequena área, depois de mais uma jogada de escanteio ensaiado. O Flamengo apresentou algumas nesse primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo não foi ruim, né? Fez o primeiro tempo que se esforçou bastante, conseguiu construir bastante, conseguiu envolver o adversário, mas aquele gol que tinha condicionado tudo atrapalhou demais. E o pênalti no Pedro, gente, eu não vou nem perder tempo falando disso, foi um pênalti muito claro, né? Como é que estão dizendo que o cara chutou o chão, o cara simulou, se o cara não estava nem vendo o opositor dele estava nas costas, no ponto cego. Esse tipo de jogada acontece todo jogo fora da área, e todo jogo é marcado. E agora, porque marcaram em campo, e o VAR, obviamente, não intervir, porque é um lance interpretativo e que tem contato, os caras estão dizendo que... Enfim, não vamos perder tempo falando disso, né? E o jogo empatado até meio cedo, o prognóstico era positivo, porque a batalha mental do jogo passava a ter ali no Flamengo um time que poderia ser promissor. E até o fim do primeiro tempo, o Flamengo ainda teve mais uma oportunidade, né? Ali com o Luiz Araújo, que deu uma ótima bola, um passe lindo por dentro pro Pulgar, que deu pro Matheus Gonçalves, que não teve confiança de finalizar de direita. Ele que já tinha finalizado uma outra bola de direita com perigo, acabou não tendo confiança para chutar, mas acabou o primeiro tempo 1-1 com um bom prognóstico pro segundo tempo. E, gente, o segundo tempo foi um caos, foi muito ruim, né? Foi péssimo o jogo do Flamengo no segundo tempo. Péssimo por quê? Também tem um adversário que dificultou especialmente o jogo do Flamengo. O Vojvoda mudou a forma como ele estava marcando o Flamengo. Ao invés de marcar um bloco médio-baixo, como tinha feito desde o gol, subiu a marcação e descompactou os 4 caras da frente do resto do time. Então ele manteve 6 jogadores ali mais recuados e subiu os 4 caras de frente para fazer marcação individual na de bola do Flamengo. E, gente, ele tirou a de bola do Flamengo. Por quê? Porque nessa pressão individual, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley sofreram demais e perderam os seus duelos diretos. Recebiam a bola muito pressionados e voltavam a bola, e o Flamengo ficava cada vez mais e mais pressionado. E logo no início do primeiro e do segundo tempo, o Davi Luiz foi o cara que conseguiu encontrar um espaço para conduzir essas bolas por dentro. E começou a dar certo isso, tanto que ele consegue fazer uma dessas oportunidades e até finaliza com perigo. É nesse momento que ele faz esse tipo de condução por dentro. Só que o time começou a ficar viciado nessa única maneira de sair por dentro. E essa jogada foi ficando previsível e começou a não funcionar. Além disso, o Davi começou a tentar passes por dentro, o próprio Fabrício, o Ayrton, e esses passes não foram entrando.
E o Fortaleza, que estava induzindo o Flamengo a jogar por dentro, começou a interceptar essas bolas e a finalizar contra o gol do Flamengo. Então, entre os 10 minutos até o gol que o Flamengo sofreu, a gente até antecipou na transmissão que faz para os membros, né? A gente tem uma transmissão tática que faz para os membros do canal tem acesso a essa transmissão tática via WhatsApp, R$5 por mês você vai ter acesso, então chega lá com a gente. A gente até antecipou para os membros que o Flamengo estava perdendo a batalha territorial, porque não conseguia sair lá de trás, e por sequência de lances ali, inversões infelizes, passes por dentro infelizes, o Flamengo sofreu várias finalizações, até que quando tinha começado a parar de sofrer naquele momento, e é natural você sofrer durante os jogos, o time estava avançado no campo, a bola com o Matheus Gonçalves ali, uma dificuldade ali no momento de muita gente congestionada, o Flamengo perde a bola e o time se descoordena entre vou fazer o perde-pressiona ou vou voltar. E nesse momento a bola fica descoberta e a Fortaleza acha um passe lindo na profundidade, Pochettino, né? E essa bola na profundidade encontra um 2 contra 1 para o Davi Luiz. E o Davi Luiz foi gênio ao gerir essa desvantagem, fechando a linha de passe, então deixando o Pochettino mais no corredor lateral, lembrando que só tem trave, só tem baliza, só tem goleira, ou sei lá qual seja a expressão que você usa na sua região, só tem baliza no centro do gramado, então o Davi fechou a linha de passe para o Lucero cruzar. E chegou a cobertura, gente. Quando chega a cobertura, a gente até se tranquiliza, que não vai sair o gol. O Fabrício chegou na cobertura. E o Fabrício foi muito mal na abordagem, né? Porque ele chega para fazer a cobertura e tenta fechar a linha de fundo pro Pochettino. Só que o Pochettino é destro. E o contexto que ele mais pedia a Deus naquele momento era poder cortar pro lado direito e construir para dentro. E, gente, assim, o Fabrício e a mania dele de não dar bote, segundo ele próprio, acabou deixando a jogada continuar. Lembrando que quando o Pochettino recebe a bola e o Fabrício chega na cobertura, o Pochettino tá fora da área. Então ele podia até fazer a falta, faz a abordagem, tenta marcar, faz ele te driblar, porque a cobertura já chegou. Você vai ter a segunda bola ali daquele drible, você vai quebrar o ataque do adversário. Mas não, cercou apenas com muito espaço para o Pochettino dá um passo para frente da área e a vez do Alan falhar, né? Só olhou o passe chegando no ponto futuro ali, a feição do bom atacante Lucero finalizar com consciência ali no canto do Rossi, que não podia fazer nada. E é 2-1 pro Fortaleza, que já vinha melhor no jogo, contra um Flamengo que já vem numa sequência extenuante de jogos e estava mentalmente abalado já por não conseguir fazer nada no segundo tempo. Pelo menos do minuto 10 até aquele momento ali, praticamente 10 minutos, sem conseguir fazer nada. E, gente, o Tite fez mudanças. Aí as mudanças até deram certo no primeiro momento. Ele tira o Fabrício, que tinha falhado no gol exatamente como eu falei pra vocês, e colocou o Ortiz, que é zagueiro. Eu tenho visto muita gente falando, não, o Ortiz tem que ser titular no lugar do Pulgar, tem que ser titular do... Gente, o Ortiz é zagueiro. Ele é o melhor zagueiro do Brasil. Na minha opinião, ele é o melhor zagueiro pela direita brasileiro. Você não pode achar que ele tem que ser titular na volância, cara. Ele tem que ser titular na zaga. Enfim, colocou o Ortiz na zaga para tentar ter uma construção melhor contra um adversário que ia se fechar agora, ter uma construção para sair dessa marcação alta e ter uma construção também para invadir o bloco defensivo dele, que estaria cada vez mais fechado, e também para interceptar essas bolas, para encurtar esses ataques dos caras, para tirar a bola da mão dos caras, do pé dos caras. E coloca também o Gabigol. Quando ele colocou o Gabigol, confesso que eu cornetei, porque assim, era hora de você ver um Lohan ali, né, um cara a mais para fazer o Flamengo entrar naquele bloco defensivo, e o Lohan estava no banco, e aí ele coloca o Gabigol, recua o Gerson pro lado do Pulgar, que é como o Pulgar pode dar certo nesse time, ao lado do Gerson, até ao lado do De La Cruz não vai dar certo, vai ter que ser o Alan, porque o De La Cruz acaba deixando maior espaçamento ali, porque progride muito, porque salta muito, e depende dos saltos de pressão do Pulgar, que não sabe fazer. E o time passa a ter volume, porque o Gabigol fez talvez a melhor partida, os melhores minutos dele nos últimos 2 anos, seguramente, tá? E eu incluo, sim, o final de 2022. 2022 ele foi muito decisivo ali, na cobrança dos pênaltis inflamou o estádio, na final da Libertadores fez um gol importantíssimo que está na história do clube, ele tem todos os méritos, mas ele não jogou bem, tá? Aquele período. Especialmente quando começou a jogar com o Pedro, ele não jogou bem, mas compôs bem ali, jogou pro time, tem muitos méritos naquela temporada. Fato é que o Gabigol não fazia um jogo tão forte quanto que ele fez há muitos anos,
tá? Pelo menos 2 anos, quer dizer, certamente 2 anos, 2021 ele fez um grande ano, 2020 um grande ano, 2019 nem se fala. Então esse é um ponto, sei lá, positivo, talvez, ou nem isso, porque tá saindo. Enfim, fez essa mudança e o time melhorou com a entrada do Gabigol, ele começou a dar chances de finalização, fazer passes decisivos e o Flamengo ganhou volume. Um volume bastante desorganizado, é verdade. O time parecia não ter mais dinâmica e regra de ação nenhuma. Parecia realmente um time, um bando que tinha um cara ali que estava fazendo a diferença, que era o Gabigol. Nessa hora, o Matheus Gonçalves já tinha muito, até pela juventude. Começou a enfeitar todas, começou a perder bolas, a armar contra-ataques, mas fez 50, 60 minutos de jogo que merece todos os elogios do mundo. O time começou ali a amassar o Fortaleza até que o Tite fez a segunda troca. Na minha opinião, a segunda troca acabou não dando nada certo, né? Ele coloca o Carlinhos e Léo Pereira na ideia de quê? De inverte o Matheus Gonçalves de lado. Então, para quê? Qual que era a ideia ali? O lado direito que ocupa é o Wesley, o Gabigol sai da direita para o meio, ficam Pedro e Carlinhos no comando do ataque, eu vou colocar a bola aérea no jogo. E eu vou lançar todas para a área. Então o próprio Léo Pereira jogando pela esquerda seria mais um a cruzar, porque ia progredir muito. O Ortiz na direita, o Wesley na direita, Matheus Gonçalves na direita, na esquerda, e Ayrton Lucas também. E aí o time começou a abrir bastante a defesa do Fortaleza. O Gabigol até deu um ótimo cruzamento pro Carlinhos, que acho que perdeu o gol, porque ele cabeceou com a bola limpa, sem ser muito atrapalhado, e acabou cabeceando para cima. Depois o Gabigol fez um gol que lembra o Gabigol que a gente viu, né? Então nesse jogo ele trouxe isso pra gente, depois de anos, e atacando a área, e foi um gol que foi oriundo dessa mudança do Tite, que na minha opinião foi errada, mas assim, o objetivo teria sido alcançado caso ali a linha tivesse 5 centímetros para trás. O Carlinhos interferiu no lance, conseguiu ganhar a disputa e a bola sobrou na segunda trave para o Gabigol, que estava se projetando, conseguir com liberdade fazer o gol. Isso é a cara da mudança que foi feita, né? Porque Pedro e Carlinhos acabavam carregando marcação e abrindo aquele espaço para o Gabriel, e acabou o gol sendo invalidado. Depois disso, várias dinâmicas ali não acontecendo e o time definhou até o apito final. E eu vou convidar vocês para uma metáfora. Vamos tentar aqui fingir que o time é um carro de Fórmula 1, tá? Vamos tentar aqui fingir que não é um time de futebol, mas que ele é um outro corpo, ele é um outro sistema, ele é um veículo, tá? Pensa que esse carro de Fórmula 1, que vinha muito bem e liderando a temporada, esse carro, ele meio que de ponta a ponta, com poucas derrotas, esse carro, ele usava pneus e rodas Aro 20. Só que no meio dessa competição, a FIA, sei lá, a organização dessa competição falou: eu preciso que você disponibilize 2 dessas suas 4 rodas. Só que para repor aquelas rodas, aquele sistema perfeito que estava operando muito bem, feito música, o mecânico desse time, o engenheiro desse time só tinha Aro 19 e Aro 18. Os engenheiros trabalharam muito e eles conseguiram enquadrar aqueles aros 19, 18, que tinham muita qualidade, eram mais resistentes, eram mais duráveis, e eles faziam coisas que o aro 20, que quando eles pediam, não queria fazer. Então eles aproveitaram aquele sistema e fizeram um carro mais resistente. Na primeira corrida, eles viram que a pista tinha determinada característica, e os engenheiros trabalharam muito e colocaram aquelas rodas dispostas de uma maneira, as 4 misturadas, dispostas de uma maneira que pudesse vencer aquela corrida. Eles começaram a corrida após corrida avaliar o que eles podiam fazer com aquelas 4 rodas que eles tinham e tinham seu valor para poder superar a ausência daquelas 2 rodas Aro 20 naquele sistema perfeito. Inclusive, mandavam o piloto dirigir um pouco diferente, porque aquele carro já não era mais o mesmo carro. Aquele carro tinha mudanças. E aí isso foi se sucedendo na primeira corrida, na segunda corrida, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. E o carro já parecia estar no seu limite. As rodas estavam viciadas e as outras rodas estavam gastas demais daquela sequência. Várias dinâmicas foram perdidas e o próprio motor começava a dar problema. Aquele carro não se comportava mais do mesmo jeito. Só que nessas corridas, pelo menos nas iniciais, o carro se comportou muito bem e os engenheiros trabalham muito bem. Eles merecem todo o reconhecimento do mundo. Só que no final, eles acabaram não conseguindo colocar um bom carro na pista. E o carro falhou. Os críticos da Fórmula 1 ou daquela corrida específica desceram o pau em quem mais estava conseguindo se virar com pouco. Aqueles engenheiros passaram a ficar sob intensa pressão. E talvez
todo aquele trabalho daquele período de adversidade fosse jogado pro ar. E até o próprio esforço das rodas 19 e 18, que ajudaram tanto aquelas rodas 20 muito resistentes, começaram a ser questionadas. Agora, as outras rodas que estavam fora a serviço da FIA vão voltar. Só que não dá para achar que o sistema vai funcionar perfeito de novo como um passe de mágica. Existem vícios, existem dinâmicas que foram perdidas e aquele sistema não é mais perfeito. Agora, cabe aos engenheiros voltar, reanalisar tudo, fazer as contas e entender quando que eles vão conseguir colocar o melhor carro de novo na pista. Certamente não vai ser na próxima corrida. Isso vai ser um novo processo de um novo time ou de um antigo time que vai precisar ser formado de novo. Um antigo carro ou um antigo time. Um engenheiro ou um treinador. Um crítico ou um torcedor. Seja quem for, muita coisa foi perdida nesse processo. Cabe agora o time inteiro se unir de novo e trazer essa escuderia para o sucesso novamente. É impossível, não é? Aliás, o saldo desse período foi muito melhor do que o esperado. Resta saber se agora o carro vai se arrumar de novo. Isso não é, infelizmente, uma garantia, tá bom? Então é isso. Obrigado. Deixa o like de vocês se curtiram o vídeo, se inscrevam no canal e eu fui.